Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar mais uma aula. Nós estamos aí, né, diariamente abordando esse tema, escrevendo um novo passado. Nós abordamos princípios e textos que permeiam e regem a questão do desenvolvimento humano, as questões emocionais, a questão de quem sou eu, de como lidar com as situações que acontecem diariamente na nossa vida. E hoje nós continuamos mais um ponto. Hoje nós damos mais um passo nessa construção que veio desde domingo. Domingo nós já abordamos um tema na aula. Durante a semana nós abordamos outros temas. E cada dia nós temos trazido e abordado esse tema de alguma forma para que dentro da construção de cada parte você possa no final obter o resultado e obter esse resultado de forma excelente. Seja bem-vinda, Vanilda Santos, foi a primeira que chegou aí. Seja bem-vinda, a Coach Liz, que também já está por aí. Não esqueçam de dar o coraçãozinho, envie esse avião, vou enviar esse avião aqui para umas pessoas e já já eu começo a aula. Me diz aí que vocês estão, tá tudo bem com vocês? Como é que estão a aula? Estão aprendendo? Estão colocando em prática? Estão obtendo resultados? É importante tudo que vocês aprenderem colocar em prática, para que possa obter o resultado, né? O resultado excelente, o resultado daquilo que anseia, daquilo que deseja, daquilo que quer. Boa noite a todo mundo que está chegando aí desde já. Mandar para mais umas pessoas aqui. Avisar a Thaís aqui que já começou. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Deixa eu ver o tempo aqui. Será uma aula breve, será uma aula de 30 minutos. Eu vou conseguir dar essa aula de 30 minutos. Então vamos lá. Sobre âncoras do passado, tem uma temática que nós abordamos, nós estamos abordando a construção do passado, nós paramos especificamente só na âncora do passado. Existem muitas outras partes quando se fala em construir um novo passado. Eu estava numa célula recentemente, numa live recentemente agora com a Ivanilda Santos, que ela tem um movimento que é voltado para a área de construir um novo passado. E naquela live ali nós abordamos uma temática que também faz parte dessa estrutura toda, que é de construir um novo passado, que fala sobre a construção de um novo passado em cima de alicerces antigos, em cima de bases antigas. Eu, pelo tempo, não vou conseguir talvez abordar essa temática hoje, talvez fica para amanhã essa temática sobre essa construção em novo alicerce. Então nós vamos trabalhar só essa temática das âncoras do passado. Nós já abordamos o primeiro tema, a primeira característica foi qual? A questão dos erros que cometem conosco, aquilo que as pessoas fazem conosco. Nós abordamos bastante essa temática. Se você não viu essa aula, eu recomendo que você volte e você assista essa aula. Júnior, as lives vão ficar salvas? Sim, elas vão ficar salvas até eu acabar essa série. Depois eu vou remover essas lives e elas vão ficar privadas. Por quê? Porque isso é conteúdo de aula, isso é conteúdo de mentoria. Eu decidi fazer isso aqui de forma gratuita, mas depois eu vou remover. Mas até domingo essas lives vão ficar salvas aqui. Então eu te convido, aproveita, vê, assiste, revê, porque depois elas serão removidas. E aí eu quero continuar, porque nós estamos praticamente fazendo também aqui uma gravação ao vivo, que depois esse material será utilizado dentro da nossa mentoria, dentro dos nossos grupos de desenvolvimento. Então quem está comigo na mentoria, quem está comigo nos grupos, vai continuar tendo acesso a todo esse material. Então nós abordamos 3 âncoras. Júlio, o que é uma âncora? Já repeti, uma âncora é um instrumento pequeno que para uma embarcação grande. E nós trabalhamos 3 âncoras aqui. Vamos ver se você lembra a primeira âncora. A primeira âncora são as coisas que as pessoas fizeram conosco. Aquilo que as pessoas falaram, aquilo que as pessoas tiveram em ações e atitudes. Seja bem-vinda, Thaís, já está por aí também. Aquilo que as pessoas tiveram com ações e atitudes. E uma vez que as palavras das pessoas, as ações das pessoas, as atitudes das pessoas, elas vão sendo arquivadas dentro de nós. E se essas ações, se essas palavras vier com um tempero e você se envolver com elas emocionalmente, isso causa um dano muito grande na sua vida emocional, na sua vida psicológica, e depois isso também afeta o teu organismo, e o pior de tudo é quando chega no corpo. Por quê? Porque o corpo só expressa aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, não responde só. O corpo só é um instrumento de resposta daquilo que acontece na mente em toda atividade cerebral. Então o que acontece? Então a gente já falou das ações que as pessoas têm por nós. Uma vez que essas ações elas são causadas em nós, aí entra no segundo aspecto que eu falei ontem, sobre a âncora de ontem que a gente falou, que é a questão da nossa gestão de emoções.
Como nós vamos ter gestão de emoção, como nós vamos lidar com aquilo que fizeram conosco, como nós vamos interpretar os acontecimentos. E uma coisa que a coach Liz, ela sempre agrega valor e que ela fala que é o seguinte: o importante não é que não seja importante, o importante é que não é importante, o importante não é aquilo que fizeram conosco, mas é aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Então isso é importante. Como eu interpreto os acontecimentos, como eu faço gestão das minhas emoções, como eu posso gerir as minhas emoções, como eu posso lidar com as minhas emoções, com aquilo que fizeram conosco. Aí vem o terceiro ponto que nós vamos abordar hoje. Nós vamos abordar esse ponto de forma resumida e eu vou dar algumas características de como vocês lidam com esses 3 pontos. Não vou conseguir falar tudo hoje, vai ficar para amanhã. Amanhã vai ter, eu ia deixar para domingo, mas amanhã provavelmente eu vou fazer a última live, então eu vou fazer uma live bem grande. Eu vou começar mais cedo, em vez de começar às 7, eu vou começar às 6 horas. E eu pretendo levar ela até às 9 da noite, então vai ser muito forte a live de amanhã. Então se você quer o vínculo ali para virar chave, para começar a escrever o novo passado, então se programa para amanhã sábado, mas eu vou estar aqui me disponibilizando para estar com vocês, pelo menos até as 9 horas, porque depois das 9 eu vou ter um compromisso. Um compromisso que eu já firmei, mas falta comunicar a pessoa desse compromisso. Mas amanhã vai ser algo extraordinário. Então vamos lá. Qual é a âncora que nós vamos tratar hoje? A primeira, as pessoas fizeram sobre nós e gerou uma emoção na gente. Qual é agora? As minhas atitudes. Agora eu vou tratar a âncora, sabe qual que é? As âncoras que é relacionado com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com aquilo que eu fiz. É uma âncora só. Essa âncora está relacionada com aquilo que eu faço, com as atitudes que eu faço, com as decisões que eu tomo. Essas também são âncoras. E eu posso falar algo para vocês. Eu julgo essa ser uma das piores âncoras. E você fala, por que, Júnior? Essa é uma das piores âncoras. Que é a âncora que é aquilo que eu faço. Por quê? Porque aquilo que fazem com a gente pode um dia, você pode um dia, meio que ressignificar. Você pode um dia fazer alguma espécie de acompanhamento psicológico com o psicólogo, com o psiquiatra. Você pode fazer várias situações e aí a gente consegue resolver. Mas existe um tipo de coisa que acontece que é um pouco complicado. Até os profissionais lidaram. O que é? É quando eu e você erramos e nos condenamos e nos sentimos culpados. Por quê? Porque de alguma forma, quando é alguém, você sente aquelas emoções, você sente aquela revolta, mas você direciona às vezes a ira para essa pessoa, né? Você fica assim, pô, aquela pessoa fez e você fica com raiva, e você pensa coisa, e você fica irado, e você fica magoado. Só que existe uma figura de alguém para onde você direciona essa energia. Então você sente o impacto daquilo, claro que você sente o impacto daquilo, mas em contrapartida, sabe o que acontece? Você joga isso para alguém. Então quando alguém chega e conversa contigo, vai falar, olha, isso aqui não é sobre o que a pessoa fez, mas é como você vai lidar com a situação. De alguma forma, essa dor, essa angústia, essa âncora, você consegue amenizar. Agora, e o problema é quando é você que faz? E agora? Júnior, o que fazer? É quando você toma uma atitude errada. Quando você toma uma decisão errada na sua vida. Ou quando você escolhe fazer algo errado. Quando você é a causa da sua dor. Me diz aí, e agora? Que âncora é essa? Por isso que eu disse que eu julgo que essa âncora é uma das piores. Porque uma coisa é você estar remoendo o passado pensando em alguém. Outra coisa é você estar remoendo o passado a respeito de você. É você próprio que está na sua mente. É você próprio que se condena. É você próprio que se julga. É você próprio que se martiriza. Existem pessoas que chegam a um ponto até de se machucar. De se autopunir. Você está entendendo por quê? Porque ela foi a causadora daquele passado que foi escrito de forma desastrosa. Por quê? Ela tomou uma decisão de fazer algo errado. Ela tomou uma escolha. Ela, às vezes, preste bem atenção, existem decisões que a gente toma que a gente não sabe qual vai ser o resultado dessa decisão. Seja bem-vinda, Eliane. Então existem decisões que eu e você tomamos que a gente não mede a consequência dela. Por mais que você faça uma análise da decisão que você tomou, mas existem decisões que você não mede a consequência. Por exemplo, quando você entrou no relacionamento, que você conheceu uma pessoa, você olha para aquela pessoa
E você fala, pô, aquela pessoa é legal, aquela pessoa demonstra ser algo bom, uma pessoa boa, aquela pessoa demonstra ser alguém legal, alguém amável, alguém que se preocupa contigo, alguém que te admira, e aí você fala, pô, vou tomar uma decisão, não vou ficar com essa pessoa. Aí você fica, você se, por exemplo, se preservou, cuidou a vida toda, ou tomou uma escolha, e aí você fez tudo certinho, e aí naquele momento você transfere a sua decisão e fica com aquela pessoa. E aí? A pessoa te trata mal, a pessoa te magoa, a pessoa te machuca, e aí depois você vai ficar se sentindo culpada. Por que você tomou essa decisão? Por que você não esperou um pouco? Por que você não aguardou? Então o que acontece? Eu aprendi algo muito forte com a minha experiência de vida e também observando alguns mentores quando eles compartilham ensino, instrução para a gente. E eu aprendi algo no seguinte: quando você erra, pega o código aí. Quando a gente erra, a gente tem a tendência de não se perdoar pelo erro. Vem um sentimento de culpa, a gente joga culpa sobre nós, sobre aquilo que a gente fez, sobre a decisão que a gente tomou. E essa culpa, ela acaba permeando, ela acaba trazendo muita perturbação, muita dor, muita angústia sobre a nossa vida. Você fica revoltado, você se autocobra. Por quê? Preste atenção, já basta a cobrança que você vai ter em volta. Você vai ter, preste atenção, dependendo da atitude que você tomou, você vai ter cobrança das pessoas que estão na sua volta que dizem que te amam. Aí vai vir cobrança de pai, de mãe, em vez de irmão, em vez de esposa, de filho. Então já vem a autocobrança das pessoas que estão na sua volta, de parente. Aliás, colocou que passei por isso, foi um processo doloroso para me perdoar, mas transformador. Então é complicado. Você perdoar os outros já é difícil, imagine você perdoar a si próprio. Por quê? Você vai querer justiça. Quem estava na live passada viu o que eu falei. O perdão ele vem com senso de justiça. Então, toda vez que você vai perdoar alguém, você necessita que aquela pessoa que ela receba aquilo pelo que ela fez. É tendência humana, não é todos que pensam assim, mas a maioria pensa. Então, o perdão ele vem seguido de um senso de justiça. Então, me diz uma coisa. Seja bem-vinda, Eva. Então, me diz uma coisa. Quando você erra, já vem a cobrança, presta atenção, você já vai sob pressão e cobrança daqueles que estão na sua volta. Eles já vão te cobrar, muitos vão te julgar, muitos vão te corrigir, muitos vão falar absurdo na sua cara, porque é consequência da atitude que você tomou. Isso é verdade. Boa noite, seja bem-vinda, é uma honra te ver por aqui. Eu sei que você está no evento com seu esposo aí durante a semana toda. Eu entendo, mas feliz por vocês aparecerem aqui. Olha o Edson também aí. Que a turma está em peso, a turma chegou, hein? Vai começar o avivamento aí. Então o que acontece? Então a gente já tem esse sentimento, presta atenção, a gente já tem no hábito, no erro, essa é uma âncora. Ontem eu falei da âncora daquilo que as pessoas fazem conosco. Primeira âncora que aprisiona a gente no passado. Aquilo que fizeram conosco. Falei 3 horas sobre isso. Aí ontem eu falei sobre o sentimento, as emoções que causam por aquilo que fizeram conosco. Falei quase 3 horas sobre isso também. Como viver, como experimentar, como vencer, como sair, como funciona na mente, no coração. Então está na live passada. E agora eu estou falando da terceira âncora. Qual é a terceira âncora? É as minhas atitudes. É quando eu erro. Então preste bem atenção. Quando você erra, quando você passar para pegar a frequência antes do evento. E aí... E essa live ela já vai acabar, ela tem mais 15 minutos, por quê? Porque tem um evento da Clio e eu fiquei de dar assistência ali, de participar, de compartilhar, de comentar, de dar apoio para ela, de ver o evento. Então daqui a pouco eu estou indo para a live da Clio, então tem mais 15 minutinhos aqui, já estamos encerrando. Aí voltando. Então existe as atitudes que a gente faz de errado. E as atitudes que faz de errado, ela tem um peso também, e ela é como uma âncora que prende a gente no passado. Porque você não se perdoa. Então presta atenção, quando você erra, você já vai ter a pressão das pessoas que estão na sua volta. As pessoas que te amam, vão ter a tendência, existem fatos raros que não agem assim, mas 99% das pessoas, elas agem assim, elas vão te cobrar. Elas vão jogar uma cobrança pesada, uma cobrança excessiva em ti. Então você já está arrebentado emocionalmente pelo aquilo que você fez, pela decisão que você tomou, porque existem decisões que a gente toma realmente que elas são delicadas, foram atitude errada, a gente não tinha consciência, mas tomou, mas existe decisão que você tomou, mas você tomou uma decisão certa, mas aquilo causou dano também. E você se sente culpado pelas decisões que você faz de forma errada, mas também pelas decisões corretas que você toma. Às vezes você sente esse peso de dano. Então, presta atenção.
você já vai ter a cobrança das pessoas que estão à sua volta, que dizem que você ama, que você já vai ter que lidar com ela. Segundo, você já tem a cobrança, muitas vezes, imposta pela sociedade, porque a sociedade ela tem um padrão de norma e conduta. E às vezes, quando a pessoa não se enquadra naquilo, então existe a cobrança da sociedade. Júnior, mas se a cobrança não veio de forma direta? A cobrança veio de forma indireta. Por quê? Toda espécie de imposição cultural ela é transmitida por intermédio de filmes, de vídeos, por intermédio de livros. Então, toda pressão cultural ela já é imposta. Por exemplo, algo que eu ia falar na live passada, que eu não falei, acabei esquecendo, mas vou abordar amanhã, é, por exemplo, quando uma mulher se sente que ela ouve, foi uma pessoa que citou e comentou na live, e eu ia responder, ela acabei não respondendo, que era que ela tinha aquele sentimento de se achar que ela estava gorda, e aquilo maltratava ela, e aquilo perseguia a mente dela. E aí eu sempre falo algo simples, eu digo, olha, para você entender algo, é só você voltar pelo menos no século XVIII, não muito longe daqui, há uns 2 séculos atrás. Eu sugiro você pesquisar qualquer obra do século XVIII para trás. Pega qualquer obra, até no início do século XIX também, no século XIX também. Pega qualquer obra de arte pintada onde tem mulher do século XVIII para trás. Você vai ficar impactado. Por quê? Porque vai perceber que todas as mulheres nas fotos elas estão gordinhas. Elas estão gordas. E na pintura ainda tem a pintura em si apresenta as dobras da barriga, das mulheres e dos homens também. E aí você vai falar, por que, Júnior? Porque o padrão de beleza era uma pessoa mais fortinha, mais gorda. Esse era o padrão de beleza até o século XVIII. Uma mulher bem forte, uma mulher acima do peso, um pouco gordinha, essa era a mulher linda. E a mulher magra, Júnior? Uma mulher magra naquele contexto ela era feia. A mulher magra era feia naquele contexto. Então tem até o século XVIII para trás, essa era a mulher. Pode ver qualquer obra de arte que você vê, pintura de obra de arte, qualquer pintura que você vê, você vai identificar, porque esse era o padrão. A mulher feia, a mulher bonita era uma mulher bem forte, bem gorda, bem gordinha. Você está entendendo? Então depois com dessa questão da indústria da beleza, impôs que a mulher tem que ser bem magrinha. Só que isso causou danos emocionais e psicológicos. Eu não vou entrar na questão de ser magro ou de estar acima do peso, não vou entrar nessa questão. O meu princípio sempre é que a pessoa esteja com saúde. Se ela está com saúde, porque existem pessoas que estão assim, bem magrinhas, que estão doentes, como existem pessoas que estão um pouco acima do peso, que também estão. Mas existem pessoas que estão acima do peso, que elas estão ok de saúde, como é o vice-versa. Então não existe um padrão lógico. Considera-se como doente, fraca, porque a sua magreza. Sim, olha aí. Era considerada como doente e fraca por causa da sua magreza. Ó. Então todo mundo vivia daquele jeito. Uma mulher magra, tente imaginar os danos emocionais e psicológicos de uma mulher magra até o século XVIII. Júnior, por que elas não adoeciam muito? Porque elas não tinham problemas emocionais e psicológicos? Porque não tinha celular, não tinha internet ainda. Isso aqui é coisa recente nossa. Então tinha coisa, a informação ela não era transmitida de forma rápida. As pessoas tinham, a informação chegou um tempo através do jornal, depois da TV, mas era muito remota a informação. As pessoas não tinham contato com informação como a gente tem. Se você ficar meia hora aqui na frente do celular, você vai ver muita informação e na tua cabeça vai ficar condicionada àquilo. Aí vem a tristeza, vem a angústia. Então assim, ó, presta atenção no que eu estou falando. Voltando para o ponto que eu estava abordando. Então existe uma imposição cultural de cobrança. Que você tem que ser assim, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Então presta atenção, tente imaginar você vivendo nesse contexto todo de cobrança. E você, dependendo do filho que você foi, é mais cobrança do pai de vocês. Então teve muita cobrança excessiva sobre a vida de todos, é muita pressão. Então quando você recebe ou quando você erra, qual é a primeira atitude? Autopunição. Você se autopune, você se autocorrige, você se autocobra, você joga carga pesada em cima de você e você não se perdoa. E eu aprendi na minha vida, ou observando meus erros com alguns psiquiatras e tem um que é o referencial, que eu gosto muito dele também, que é Augusto Cury, que é no momento que você erra, no momento que você falha, você tem, claro, tem que reconhecer o erro e tem que deixar, esse é o princípio básico. Reconhecer o erro e abandona. Mas naquele momento que você tem que se amar, naquele momento que você tem que dar força para si, naquele momento que você tem que valorizar, naquele momento que você tem que estender a mão para você e não se autocobrar. Você tem consciência que errou, eu errei, eu falhei, isso é fato, isso me causou dano, mas nesse momento eu vou conseguir levantar, entendeu? Você vai transmitir algo bom para você, você já tem cobrança para todo lado. E aí você se autocobra, você se autopune, aí às vezes a cobrança de fora ela acaba,
a cobrança cultural, a cobrança de pessoas que te amam, ela acaba, e aí você continua se cobrando, cobrando no decorrer da tua vida, no decorrer das coisas que você passa, no decorrer das coisas que você enfrenta. O que acontece? Você coloca essa carga muito pesada sobre a tua vida, e essa carga ela excede de tal maneira que você vai começar a ter algumas questões de coisas que vão ficar, como eu posso falar para vocês, que vão causar danos excessivos em vocês. Então, primeira coisa, errar faz parte do processo. Não errar no mesmas coisas. Nós podemos errar. Uma pessoa sábia, ela erra, mas ela não erra na mesma coisa. O princípio da sabedoria, né? Você pode errar, mas nunca erre nas mesmas coisas. Por quê? Porque a gente vai testar coisas. Você vai testar e às vezes você não vai ter a maturidade com relação àquele assunto. Talvez você não vai ter a informação correta para resolver aquele assunto, aquele problema. Talvez é uma decisão precipitada que você vai tomar, uma escolha precipitada que você vai tomar. Então, existem aspectos da sua decisão, do comportamento que você tomou. E aí, dependendo desse aspecto de decisão, comportamento e escolha, você, claro, que você vamos sofrer um dano, talvez depende da decisão que você tomou. Mas é importante você entender que você precisa se perdoar. Você precisa se dar uma nova chance. A live de hoje é essa. Se dê uma nova chance. Se permita viver algo novo. Se permita escrever um passado novo. Você errou, isso faz parte do processo. Só que o segredo é o seguinte: reconhece o erro e abandona. Continua a vida. Testa de novo, testa outras coisas. Não caia no mesmo erro. Não fique errando sucessivamente o mesmo erro. Por quê? Porque você já tem a autocobrança sobre si. Imagine você já tem a autocobrança sobre você. E aí, uma vez que você erra no assunto, você já se sente culpada. Aí você erra de novo nesse assunto, aí a culpa aumenta. Você erra de novo nesse assunto, e a culpa aumenta. Você erra de novo esse comportamento, e a culpa vai aumentando. Vai chegar um momento que vira uma bola de neve, e aí você não vai ter mais controle sobre a ação, sobre aquilo que está acontecendo, e do jeito que está acontecendo, e da forma que está acontecendo. Então, essa âncora, por isso que eu falo, essa âncora é uma das mais difíceis. Por quê? Porque quando você cai nela, para sair é muito complicado. É muito complicado. O sentimento de culpa, por quê? Essa âncora, sabe o que ela faz? Ela faz você olhar para você de forma deformada. Como é olhar para você de forma deformada? Uma vez que você erra e você está com esse sentimento de culpa, você olha para dentro de você e você começa a passar um raio-x em você. Que raio-x é esse, Ju? Você errou e você começa a passar um raio-x e começa: realmente eu não presto, eu sou uma pessoa imprestável. Aí você começa a identificar tudo aquilo que está de ruim mesmo dentro de você. Quando você erra e se autopune, aí começa o raio-x que você começa a fazer dentro de você. Você consegue destruir tudo aquilo que você construiu. Você consegue se autodestruir mentalmente. Você consegue se colocar lá para baixo. Você já está caído, como se você se derrubasse de vez no chão. Então começa essa segunda parte. O que é? Depois da autocobrança que você tem sobre si, você começa no aspecto mais profundo, que é a análise. É o raio-x que você começa a fazer da sua vida. Júnior, é errado fazer esse raio-x? Não é. A partir do momento que você utiliza isso para o bem. Eu faço isso. Por quê? Porque eu aprendi com Davi, com o rei Davi. Ele fala assim: Senhor, lá no Salmo 51, me examina, examina-me, me examina, vê se há algo em mim, algo ruim em mim. Vê se o Senhor me ajuda a enxergar algo que precisa ser melhorado, algo que precisa ser mudado. Então eu peguei o código com o Davi. Então eu faço uma autoanálise diária de coisas que eu preciso melhorar, de coisas que eu errei, que eu preciso consertar, de coisas que eu preciso melhorar como homem, como pessoa, como filho, como amigo, futuramente como pai, como esposo. Então assim, eu faço essa análise. Mas quando você faz essa análise para você sair do nível para o outro, para você corrigir a sua rota e as suas ações, excelente. Esse é o princípio. O raio-x que a gente faz das nossas condutas e ações é para nos levar para outro nível, é para nos levar com um patamar. E eu faço essa análise direta. Eu peguei lá no Salmo 51, peguei lá sabe onde eu peguei também? Romanos capítulo 8, quando fala que o Espírito Santo, ele esquadrinha o nosso coração, ele intercede por nós com gemido inexprimível, ele esquadrinha o nosso coração para saber a intenção, para depois ele levar a mensagem a Deus. Então, assim, esquadrinhar, fazer o raio-x, é parte do processo humano, já está em nós. Só que as pessoas utilizam isso de forma errada. Quando eu faço um mapeamento em mim, um raio-x em mim, um esquadrinhamento em mim, eu começo a fazer uma análise.
como é que eu estou como homem, como é que eu estou como pessoa, as coisas que eu falei, como eu agi com as pessoas, qual foi a atitude errada, qual foi a atitude que eu me excedi, por que eu me excedi. Então eu começo a fazer uma análise, eu começo a fazer um raio-x. Eu falo, pô, eu errei aqui, eu tive uma má conduta aqui, eu fui um mau caráter aqui. Eu começo. Eu analiso tudo aquilo, eu reconheço o erro, eu reconheço a falha e eu começo agora o processo de melhorar, de aprimoramento para me levar a um outro nível, me levar a um outro estágio, entendeu? Então isso ele é bom porque você corrige rota, você corrige ações, você corrige atitude, você corrige comportamento. E se você errou, você vai ver o dano que você causou. Pô, eu cometi esse erro, esse dano, isso foi mal, isso prejudicou a pessoa, vou corrigir a rota. Então é legal, só que o seguinte, as pessoas usam esse princípio de forma errada. Júnior, como é que as pessoas usam o princípio de autoanálise, o princípio de raio-x, o princípio de esquadrinhamento? Elas sempre utilizam quando se faz algo errado. Isso não é errado porque é nosso, é fazer análise. Mas você pode fazer essa análise sem precisar errar. Porque quando você faz essa análise sem precisar errar, você consegue identificar o ponto. Agora, se você fizer depois que você causou um erro ou cometeu um erro, Júnior, de que forma eu devo fazer isso? A análise do mesmo jeito que precisa ser feito. Uma análise para você melhorar, para você deixar, para você corrigir, para você ir para outro nível, para você potencializar suas ações, para você não cometer mais os mesmos erros. É nesse sentido. Agora você começa a fazer uma análise. Pum, eu errei. Aí eu errei por quê? Eu errei porque eu não presto mesmo. Eu sou mau caráter, eu sou uma pessoa que merece mesmo sofrer. Eu sou miserável. Aí, cara, aí você está fazendo uma análise, você só está liberando palavras de autodestruição, você só está procurando falhas e erros que você tem, em vez de você melhorar, aprimorar aquele erro, aquela falha, você está potencializando, colocando mais coisas em cima daquela falha e piorando o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de proceder. Então, primeira coisa, Júnior, essa âncora prejudica muitas vidas da gente? Prejudica. Muitas pessoas estão com o passado sendo escrito de uma forma destrutiva porque elas estão com sentimento de culpa pelas atitudes dela. E lembra? Atitudes essas que algumas foram erradas e algumas foram boas, mas também causaram dano, porque a gente não tem controle sobre a atitude e o comportamento de ninguém. Júnior, então como eu faço para me ajudar? Segue o princípio que eu estou ensinando desde o começo. Primeiro, todo o passado é um fato que foi registrado no agora. Então você fez algo, aconteceu o fato, você registra no presente e vira um passado. Júnior, qual é o princípio que eu uso para mim não me autopunir? Primeiro, olha para aquele fato e entende, aquilo não existe mais. Aquilo que tu fez, aquilo não existe mais. As pessoas ainda existem, o ambiente existe, pode existir, mas aquele fato não existe mais. Então primeiro tu já anula um problema, que aquilo que você fez não existe mais. Como fato, ele existe na memória da pessoa que sofreu a consequência e na tua lembrança, isso existe. Mas como fato não existe mais. Então eu entendo que aquilo é algo inexistente, não existe. Aí eu vou para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto que eu vou fazer? Eu vou analisar a minha atitude. Eu cometi essa atitude, agora eu preciso ver características que eu possa melhorar aquele comportamento. Então, se eu sou uma pessoa agressiva e eu cometi alguma coisa que tem me autopunido e tem feito eu escrever um passado desastroso, então assim, eu vou mudar esse comportamento. Então, como eu posso mudar esse comportamento? Vou tentar ser uma pessoa mais amigável, mais companheira, uma pessoa mais compreensiva, mais paciente. Aí eu tento, não consegui, escrevi um passado ruim de novo. Aí eu vou buscar ajuda. Busque ajuda com um profissional. Por que não buscar ajuda com um profissional? Para entender um pouco por que você está assim, por que você está agindo daquele jeito, por que você está tomando aquela decisão, qual é a raiz daquela atitude ou daquele comportamento, sempre com a característica de não se culpar pelaquilo que você fez, mas de procurar meios para melhorar, para que você não cometa mais aquela atitude, para que você não cometa mais aquele erro. Você está entendendo? Então, eu já entendo que aquilo não existe. Segundo, eu faço análise, e quando eu faço análise eu pego aquilo que aconteceu e eu vou potencializar aquilo que eu sou, para que eu possa corrigir aquele erro e para que eu não possa cometer mais. E o terceiro, que eu julgo ser o mais importante, que poderia ser o primeiro também, o que é? É você vai se permitir, presta atenção, se permitir viver algo novo.
Nesse momento que você errou, é nesse momento que você precisa se amar, você não precisa se julgar. Você não precisa estar se condenando, você não precisa estar se autopunindo, se autocobrando, não. Você sabe qual foi eu vou falar algo para vocês aqui. Você sabe qual foi o momento que eu mais me senti amado? Foi quando as pessoas estenderam a mão para mim quando eu errei. É nesse momento que eu senti ser amado. Porque Jesus ensinou um princípio assim, ó. Lembra que ele falou? Amar as pessoas que te amam é fácil. Agora eu quero ver vocês amarem quem persegue. Então é um princípio do amor do amor de forma de essência, a mesma coisa. Quando a gente recebe atenção, carinho, palavras boas, quando a gente está correto, isso é maravilhoso, isso é incrível. Não estou dizendo que isso é errado, isso é maravilhoso. Agora você receber quando você erra, isso o impacto é muito grande. Por quê? Porque a pessoa tem um motivo, tem uma condição para não exercer aquilo, mas ela anula, ela quebra aquela condição para exercer o amor, para exercer o companheirismo, para exercer o fato de te estender a mão, de levantar, estender a mão e dizer para você, olha, eu estou com você, você não está só, a sua vida, você errou realmente, mas é momento de se levantar, é momento de continuar, é momento de seguir, a vida ela continua, eu te falei, dependendo de eu sei que dependendo de algumas atitudes nossas, vai acarretar não só um passado desastroso mesmo, mas vai acarretar problemas emocionais, psicológicos, vai entristecer várias pessoas, vai entristecer muitas pessoas, eu sei, e aí de alguma forma a gente tenta reparar aquilo. Então assim, ó, essa âncora, a âncora das minhas atitudes, ela escreve um passado desastroso. Por quê? Porque você luta duas vezes. Presta atenção. Você perdoar alguém é uma coisa, a pessoa está fora, apesar dela estar dentro contigo na mente. Agora imagine você conviver, pega esse código aí, imagine você conviver com o infrator. Quando o infrator, quando a pessoa que fez a atitude errada, ela é você. Como é que você lidar com você mesmo? É nesse momento que você não tem que ter autocobrança. Eu ensino sempre as pessoas que estão mentorando, dizem, cara, você errou. É nesse momento que você precisa se amar, se apoiar, estender a mão para você. Não se auto-julgar, não se auto-punir, não se auto-condenar. Meu amigo, uma excepcional noite, preciso ir. Gratidão. Eu também estou encerrando aqui, deu horário. Nós vamos sair junto. Bom evento para vocês aí. Na semana, em breve, quero conectar com vocês aí e deixar o convite aqui para vocês participarem da imersão, contar a história de vocês na imersão, na terceira imersão. Eu vou mandar um direct para vocês aí, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo para vocês. E para vocês que ficam aqui, deixa eu só concluir. Deixa eu ver o horário aqui. O horário está quase chegando, acho que no horário. Não estou conseguindo ver o horário aqui, mas vamos lá. Então preste bem atenção. A terceira âncora que escreve passado desastroso são as nossas atitudes. Dependendo da atitude que você fez, dependendo da atitude que você cometeu, vai construir um passado desastroso. Esse fato pode não existir, mas a consequência desse fato pode permear. Então, dependendo se a pessoa fez alguma coisa, por exemplo, matou alguém, fez alguma coisa mais grave, então aquele passado ele vai se estender um pouco mais. Por isso que eu falei, quando as atitudes são nós que produzimos, ela é um pouco mais complicada, fazer com que essa âncora solte o barco da sua vida. Então, existe mais princípios para falar de como soltar, mas aí vai ficar para uma outra aula, porque essa aula não vou conseguir mais. Mas esses três princípios aqui, se você puder usar, primeiro, entenda que aquele fato não existe mais. Eu sempre uso para todos. Segundo, faça a sua análise, mas não uma análise de pré-julgamento, você entendeu? Faça uma análise para corrigir o fato. Olhe para dentro de si, veja aquilo que você fez, o porquê você fez. Faça uma análise da medida das consequências que aquilo causou pela sua atitude. E depois que você fazer essa análise, você vai para o segundo passo dentro desse princípio aí. Você vai procurar meios para melhorar aquilo, para corrigir aquilo, para deixar aquilo. Se é necessário uma atitude de pedir perdão a alguém, então você se desloca e pede perdão. É necessário você se auto-perdoar e você se perdoa. É necessário procurar um profissional para que te ajude a melhorar o seu comportamento, se for alguma questão de temperamento que possa haver uma espécie de melhora. Será que não é alguma coisa no teu organismo? Será que não é algum problema que realmente você tem, precisa melhorar, precisa até de ajuda médica? Então, assim, eu analiso, eu faço o esquadrinhamento, identifico todas aquelas atitudes erradas que eu causei e o porquê eu causei elas. Depois eu vou procurar meios para melhorar, para corrigir aquilo. E por fim,
que eu julgo sempre ser o mais importante é o seguinte: no momento do erro, no momento da falha, no momento das atitudes erradas, o que você tem que fazer, Júnior? O que eu tenho que fazer? Pegue e se dê força, se ajude, estenda a mão para você, seja mais amoroso, seja mais compreensivo, se perdoe, não se autopune, não se autojulgue, porque isso vai fazer você adoecer, isso vai fazer você travar num passado desastroso, isso vai trazer grandes consequências para vocês. Eu quero agradecer, nós estamos encerrando mais essa aula, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, todos os alunos, quero agradecer também aí os que ficaram do começo até o fim. Essa aula vai ficar gravada, você pode assistir ela depois, mas depois ela vai ser removida, porque ela faz parte do treinamento que eu abordo, da mentoria. Então eu queria agradecer a vocês e nós estamos encerrando. Pega esse princípio e comece hoje, mais uma vez, comece hoje a escrever o novo passado. Tire essa âncora que são as suas atitudes. Elas podem fazer você escrever um passado desastroso e pode trazer muitas consequências. Pega todo o passo a passo que eu passei para você nessa aula aqui e aplique, porque eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Meu irmão Luciano Pimentel acabou de aparecer aí. Quero agradecer a ele também, todos vocês que estão aqui. Amanhã nós estamos aqui de volta para nós encerrarmos esse treinamento, essa série de aula que eu estou dando, essa imersão sobre como escrever o novo passado, como eu posso lidar com as minhas ações, com as minhas atitudes, com meus comportamentos, com as minhas ações. E aí, amanhã também eu vou passar o princípio do DCD. Agora que eu lembrei, agora vai começar o aniversário da minha amiga, mas gratidão, quero agradecer a todos vocês. E amanhã, não esqueça, amanhã eu vou começar a live mais cedo para me terminar mais cedo. Eu vou começar amanhã às 18 horas, às 18h07 e não às 19 horas. Porque eu quero tratar coisas profundas com vocês e vou aguardar vocês aqui na aula amanhã. E não esqueça, a vaga para mentoria Propósito de Vida está aberta, vai até segunda-feira a inscrição. Então, olha, me procura, manda uma mensagem para mim no direct ou chama aqui no número, no meu WhatsApp, que está aqui no link da bio, e nós vamos fazer coisa extraordinária. Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Tchau, tchau.